na vida do meu pai. E meu pai, toda vez que ele urinava, saía sangue, né? Todas as vezes. E depois de um tempo, né, ele se preocupou com isso, estava foi fazer exame. E os exames que ele fez, né, tudo indicava, os meus cardiólogos, tudo indicava que eles tinham câncer, né? Então, meu pai estava muito preocupado, né? É porque na nossa família já tem muito caso, né? Meu avô morreu de câncer, 2 tios meus já morreram de câncer. E ter isso muito próximo a ele era muito pesado, né? Ele sentia essa morte perto dele também. E quando eu ia sair o exame da biópsia, né? No dia 30 de julho, e o rumo certo era um pouquinho antes disso, né? E eu fui para o rumo certo mesmo, preocupada, né? Nem fui servir. Não sabendo como é que meu pai ia estar em Sobral, né? O que ele estava sentindo mesmo. E aí eu vim para o rumo certo, e no dia, na sexta-feira, como hoje, né? Mais cedo, meu pai me ligou dizendo, o laboratório me ligou e disse que ao invés de sair 10 dias, como estava previsto, né? Ia sair dia 30 e ia sair mais ou menos 10 dias antes, né? E tinha mais de 300 exames na frente, mas você sabe lá por que o dele teve essa prioridade, né? E o resultado do exame ia sair justamente na sexta-feira do rumo certo, né? E todo mundo sabe que sexta-feira do rumo certo é dia de adoração, né? E quando foi um pouco antes da adoração, meu pai me ligou e ele disse que o exame tinha saído positivo e ele estava com câncer na bexiga. Terça-feira eu já ia para o médico para saber qual tratamento que ele ia começar, né? Se quimioterapia, radioterapia. E toda sexta-feira de rumo certo eu choro, né? Já tenho esse rezaninho na mão. Mas naquela sexta-feira, a sexta-feira que talvez eu tivesse realmente motivo para chorar, não derramou uma gota do meu olho, né? E eu olhava para o Santíssimo e falava que no próximo rumo certo eu queria estar na adoração, mas era para testemunhar a cura do meu pai. E quando foi na terça-feira, quando ele foi para o médico já levar a biópsia, né, para saber qual tratamento que ele ia iniciar, o médico falou para o meu pai que meu pai me ligou chorando, e ele falando que o médico não tinha entendido o que tinha acontecido, porque ele não estava entendendo aquele exame, né? Porque tiveram que fazer 87 testes na lâmina para saber o grau, né, desse câncer. E milagrosamente o câncer, as raízes do câncer, ela não estava para fora, né, atingindo o órgão, mas ela estava para dentro do próprio tumor, como consumindo ele mesmo. E depois que tiraram esse tumor do meu pai, não precisou fazer quimioterapia ou radioterapia, sendo que quando eu rezava, Deus dizia que essa seria a menor cura. Deus dizia que essa era a menor cura que ele ia fazer no meu pai. E eu não entendia como é que a menor cura que vai acontecer na vida do meu pai é a cura de um câncer, já é grande demais. E eu sempre tive no meu coração que ele ia ser curado. Nunca saiu de mim essa fé, né? Por mais que às vezes batesse, né, a dor, o medo, eu nunca me tirou essa certeza, né, que a cura do meu pai iria acontecer. E depois que aconteceu esse milagre, né, o tumor está com as raízes para dentro dele mesmo e não atingiu o órgão. Meu pai, além de não precisar ter feito tratamento, ele
saiu de um vício que há 46 anos ele estava. Às vezes você vem aqui achando que o impossível não pode ser realizado, né? Quando falam que o nosso Deus é o Deus do impossível, você não acredita. E depois de 46 anos fumando, ele parou. De um dia para o outro, literalmente. Né? E, além disso, mas eu costumo dizer que tem gente que para parar de fumar, parar qualquer outro vício, às vezes entra na clínica de reabilitação ou começa a usar algum medicamento, né? E meu pai realmente, ele tem usado o medicamento até hoje. Né? É um mais ou menos desse tamanho, branco, o nome dele é Eucaristia. E a partir do momento que meu pai foi curado, não tem um dia sequer que ele não vá para a missa. E a partir desse momento eu vi quantas eram as curas que Deus estava realizando na vida do meu pai. Tanto de ter curado ele do câncer, quanto de ter saído ele desse vício. E mais do que qualquer outro milagre que ele podia ter feito na minha vida, na vida dos meus familiares, foi aproximar meu pai de Deus e aproximar esse homem que vocês viram aqui nesse altar. E aí eu queria dizer para vocês que o impossível ele existe. O impossível, aliás, para Deus não existe, para nós pode até existir. Pode até realmente ser algo muito próximo, né? Mas se você tiver fé, se você confiar em Deus, pode ter certeza que Deus ele vai realizar os planos que no tempo dele vai acontecer. E eu só quero agradecer, né, a Deus porque eu estou aqui, como eu falei no certo passado, eu estou aqui testemunhando a cura do meu pai. Geração Fonte 92, agora Estou é aqui discípulo. como discípulo da comunidade Rainha da Paz. A balbúrdia. Todos os filhos. Entendeu? A balbúrdia. Porta do céu! E só para terminar de falar, não vou pregar, calma aí. Eu sou discípula da comunidade Rainha da Paz, a mesma comunidade, o mesmo retiro, que há 4 anos atrás eu estava com vocês, aqui, no Pé Santíssimo, rezando. Estejam convidadíssimos para experimentar desse amor que eu experimentei, participar de um grupo de oração, então eu vou com a porta do céu.